Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? Hoje eu vim falar pra vocês sobre Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu já estava devendo essa resenha pra vocês, mas eu trouxe, né? Olha aqui que lindo. É um livro muito querido meu. Eu li quando eu tinha uns 12 para 13 anos, então participou da minha pré-adolescência e de certa forma tem um grande pedacinho no meu coração. E eu fico surpresa que eu guardei algumas coisas diferentes do que acontece no livro. E o que o livro é? Eu não sei se todo mundo aqui já leu Percy Jackson, mas eu vou falar aqui pra vocês. O Percy, ele não quer ser um semideus. Ele já começa tendo um problema ali com a professora de matemática dele, que em tese se transforma num monstro numa viagem deles para Nova York. E ele acaba ficando meio confuso porque o Grover e o Kiron, que tanto é professor quanto é amigo dele, fala que isso nunca aconteceu. E ele fica muito confuso. No meio disso, ele começa a notar que o Kiron e o Grover, eles agem meio estranho do lado dele e ele vai desconfiando. E quando ele chega a ter 12 anos, a mãe dele decide levar ele numa viagem. E no meio disso, eles são atacados por um minotauro. E ele fica meio pensando assim, meu Deus, mas eu pensei que isso era só fantasia, né? E ele descobre que não é. E aí ele vai parar no acampamento meio sangue com a ajuda do Grover e da mãe dele. Ele salva os dois. E quando ele entra lá no acampamento meio sangue, ele tem alguns problemas, porque ele não se dá bem com nada, mas ele se dá bem com canoagem, mas isso não quer dizer que ele é um herói. E ele conhece a Annabeth e o Luke. O Luke, ele já demonstra estar um pouco sombrio. E a Annabeth, ela é chata nesse livro. Nossa, mas que vontade de bater nessa menina. Mas ela é muito chata. E o pessoal fala que ele roubou o raio mestre, mas ele fala assim, eu nem sei o que tá acontecendo, eu nem queria estar aqui, eu já sou estranho, não preciso de mais uma classificação pra ser estranho. Mas no final ele acaba indo numa missão. E aí ele encontra com a professora dele de novo e acaba tendo uma luta. Nisso também eles acabam correndo, fugindo, porque acontece essa luta com esses monstros dentro de um ônibus. E a descrição do Titi Rick é maravilhosa. Que o Percy, ele põe um boné da Annabeth pra fugir, só que ele não quer abandonar os amigos. Então ele decide capotar o ônibus pra salvar os amigos dele. Dane-se os mortais, né? Foda-se os mortais. Aí no meio disso, é claro, acontece o rolê que assim, eles vão parar na casa da Medusa, Tia Amy. E o Percy começa a comer a comida da Tia Amy, a Amy começa a conversar com a Annabeth e tal. E aí a Annabeth e o Grover falam assim, meu Deus, é Medusa? E ele, não é Medusa não. Até aparecer a cobra, ele fala assim, putz, é Medusa mesmo. Ele mata a Medusa e manda a cabeça da Medusa pro Olimpo, o que pra todo mundo acha que ele é muito perigoso, mas o Percy tá nem aí. Ele já tá na situação, ele tá indo pro mundo inferior tentar salvar a mãe dele, ele não tá nem aí. E aí eles vão andando, eles acabam encontrando com alguns monstros, que é a Quimera, aquele leão com partes de outra coisa. E aí eles vão indo, eles acabam encontrando com Ares. Depois de Ares, eles vão pro Hotel Lopus lá em Las Vegas. O Percy que descobre que eles estão há muito tempo lá, então ele acorda o pessoal. Aí eles vão pro mundo inferior e ele vai conversando, e aí a Hades fala assim que não sei porque o Percy tava achando que era ele, sendo que ele tava andando com o raio mestre. E aí o Percy, ele pergunta assim, mas como assim? E aí ele descobre que foi o Ares que entregou a mochila pra ele
quando ele ajudou o Ares atrás. E ele fala assim, o deus traidor então é o Ares. E eles voltam sem a mãe. E o que eu acho que eu confundi foi que no filme o Grover se sacrifica para a mãe do Percy voltar. Mas na verdade não acontece assim nos livros. E eles voltam e vão direto. E antes de ir direto pro Olimpo, o Percy acaba lutando com o Ares. E ele acaba machucando o Ares. E o Ares fica puto com isso, puto demais. Mas ele chega no Olimpo, ele discute com os Zeus e fala assim, não fui eu, foi seu filho, e tem mais um semideus, mas não sou eu. Ele tem uma conversinha ali com o Poseidon e tal. Aí ele volta pra casa e a mãe dele transforma o padrasto maldito dele numa estátua. Esse é o resumo. Agora, o que eu sempre gostei foi a personalidade do Percy. E como ele é muito desafiador, ele não tá nem aí, ele só quer encontrar com a mãe dele. E mesmo ele tendo os problemas com o Luke, ele sempre tenta chegar no Luke com cuidado. Você descobre que ele tem jeito com as espadas, e isso irrita o Luke um pouco, porque o Luke mandava no acampamento antes do Percy chegar. E a treta que ele tem com a Annabeth é super infantil, mas você vê que tem um jeito amigável. Ela chama ele de cabeça de alga, ele chama ela de sabidinha, e é uma coisa tão fofinha assim. Agora os deuses mostram aquele poder, aquela força, e na verdade eles são estúpidos. O Ares, por exemplo, ele é músculos, mas a inteligência faltou assim na hora de formar ele. Zeus é super arrogante, e ele vai descobrindo o que aconteceu com a Thalia, tal, e é maravilhoso, sabe? É muito casadinho. Você se sente no acampamento, você quer ser alguém do acampamento, e é maravilhoso. E eu amo Percy Jackson porque você se sente ali junto com eles. E é tão bom ver personagens com déficit de atenção tratados de um jeito certo, que eu até me sinto bem. Então é isso, eu gosto muito de Percy Jackson. A minha nota é 10 de 10 pela nostalgia e 10 de 10 de ação. Nunca assistam as adaptações, pelo menos os filmes, eu não sei a série, mas eu não gostei de algumas mudanças que eles fizeram, porque parece que a gente nunca vai ter uma adaptação decente do livro Percy Jackson, o que é triste, né? Não vou abertar a falar muito disso, porque vai que o pessoal fala que eu sou alguma coisa que eu não sou. Eu só queria que os personagens fossem retratados da forma correta. Além do mais, que nem Percy Jackson, que aqui todos os personagens sejam retratados da forma correta e com respeito. Não ficar trocando certas etnias para agradar pessoas militantes do Twitter. Mas vamos para outras coisas. Agora, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta nos comentários. Curte, se inscreve, compartilha. Eu comprei o inbox do Percy, então os próximos livros daqui a pouco eu vou colocar no canal. Não vai estar disponível no Enjoei, mas se vocês quiserem algum livro, eu vendo os livros que eu leio normalmente, não esse daqui, porque é Percy Jackson, né, gente? E normalmente eu vendo eles, então se vocês quiserem os livros pela metade do preço, mas em bons estados, visite o Enjoei, tá bom? Vai estar na descrição. Tchau, gente, obrigada.